Corinthians e Santa Fé disputam o título da Libertadores Feminina 2024. Será que as Bravas serão pentacampeãs da América do Sul? Esse é o assunto para o Copa Delas de hoje. Chega mais! E para falar da competição continental e outros assuntos, mas Sharon Praz está aqui na área comigo no Rio de Janeiro, e de São Paulo a gente tem a companhia da narradora Letícia Pinho, a narradora preta. Bem-vindas, meninas! Vou começar falando logo com Sharon, é claro, de Libertadores, essa superfinal Corinthians e Santa Fé. Sharon, uma reedição de um duelo que já aconteceu em 2021, né? Marília, prazer estar aqui de novo. Letícia também, prazer estar aqui contigo. Jogão de bola nessa final, claro, Corinthians e Santa Fé. Os dois times vêm fazendo uma campanha interessante. O Corinthians um pouco abaixo do que a gente esperava, mas o ano inteiro tá assim, ainda assim é o favorito para essa final. Agora o Santa Fé é um time muito interessante. A Velasquez vem fazendo uma campanha decisiva, foi bem nos pênaltis, fez 2 defesas. Nos outros jogos também foi decisivo, fazendo grandes defesas. Enfim, jogão de bola por aí, que vem com certeza. Ô Letícia, você que tem não só acompanhado, mas tem narrado alguns jogos, né? Esse duelo que ficou marcado para a final entre Brasil e Colômbia, talvez represente um pouco desse momento do futebol feminino na América do Sul, né? Com certeza, com certeza. Aqui no Brasil a gente tem times fortíssimos, né? Inclusive, falamos desde o início da competição o quanto os times brasileiros seriam favoritos desde o início. A gente teve uma Ferroviária que caiu ainda na fase de grupos, o Santos foi eliminado nas quartas de final, mas também desde o início a gente falava que os times colombianos são essa pedra no sapato dos times brasileiros, né? A Colômbia recebendo aí grandes competições também, Copa do Mundo Sub-20, Copa América e outras competições, e aí os times brasileiros se veem até um pouco ameaçados, talvez, mas eu acredito, assim como a Sharon já trouxe, que o Corinthians ainda, apesar da campanha que vem fazendo, né, até gerando algumas dúvidas na torcida, é o time a ser batido. Acho que não tem jeito, mas é bom porque mostra como o futebol feminino brasileiro está acima, mas também é legal ver essa evolução dos times sul-americanos, isso não só da Colômbia, né, de outros países também. É legal ver essa evolução para que a gente tenha competições cada vez mais equilibradas, né? A gente não está vendo mais uma Libertadores de grandes goleadas, né? O Corinthians até que chegou a fazer um 8-0, mas não tem mais tantas grandes goleadas e a gente consegue ver uma coisa bem mais equilibrada, que é muito legal, muito mais gostoso de assistir também. Concordo com você. Eu acho que cada vez, o quanto melhor equilibrado, mais equilibrado tiver, é melhor para a gente que assiste, melhor também para o público para consumir também. Eu quero falar mais desse duelo, mas antes, a Letícia falou muito bem da questão da eliminação da Ferroviária e do Santos. A Ferroviária, Sharon, te surpreendeu, na verdade, essa eliminação ali na fase de grupos mesmo, nem avançou, né? Pois é, surpreendeu pelo resultado. A gente imaginava que a Ferroviária, por mais que não viesse jogando um grande futebol a temporada inteira, e na Libertadores também não foi diferente, surpreende porque ainda é um time muito forte, um time que se reforçou bem também para essa Libertadores. E o Santos, acho que era mais esperado, acho que o Santos foi até surpreendeu mais pelo desempenho, né, nessa Libertadores, mas eu não esperava grandes resultados do Santos, que fosse muito longe. Esperava da Ferroviária essa competitividade um pouco maior. Também deu azar, jogou num campo muito ruim, levou um gol ali no empate para o final, num jogo muito amarrado, um jogo muito complicado. Então me surpreendeu sim a Ferroviária e o Santos também de formas diferentes, né? Mas surpreenderam os dois. Legal. É bacana falar, a gente muito falou essa questão do Santos, né? De chegar com essa força, tipo, o ano não foi bom, mas estamos na Libertadores, então vamos fazer bonito, né? Foi essa sensação que passou pra gente. Agora você lembrou muito bem da questão de campo, né? Estrutura, formato de competição. Letícia, que você que tem narrado, inclusive, e a gente, na verdade, tem visto as jogadoras falarem, criticarem esse formato da competição. Realmente é muito duro, né? Os estádios ruins, o campo ruim, desde o ônibus ruim, a gente bem viu a capitã Zanotti falando do transporte ruim, né? Impacta em tudo, né? Em tudo, assim, desde o desempenho delas, né, até o espetáculo que a gente gostaria de assistir, porque a Zanotti não foi a única que falou, a goleira, inclusive, acho que do Boca Juniors também comentou sobre isso depois da eliminação,
de como você está condicionado a jogar um futebol de acordo com as condições do campo e não com o que você treinou, né, com a sua equipe. E isso é muito ruim, porque você está esperando um espetáculo, né, um show de bola das meninas e acaba tendo que ficar condicionado a como está o campo, como está o gramado, depois que choveu. Aquele jogo da Ferroviária, né, o último jogo que a Ferroviária foi eliminada, o último jogo da fase de grupos, que aquele dia choveu muito, o jogo chegou a ficar 1 hora atrasado, né, era para começar, se não me engano, 5h30, começou 6h30, eu estava nessa transmissão, inclusive, e é muito ruim, porque a bola não rolava e elas não conseguiam jogar direito. Depois eu dei uma olhadinha nos melhores momentos do outro jogo que aconteceu simultaneamente também. A goleira caía para pegar uma bola, parecia que ela estava mergulhando numa piscina, saindo assim, jogando polo aquático, sabe? E uma coisa que eu cheguei até a falar, né, nas transmissões, é que a Zanotti falou muito da organização olhar com carinho para a competição, mas eu acho que é muito mais do que carinho. Eu acho que a organização, né, tem que olhar com respeito ao futebol das meninas, porque a gente está falando de futebol profissional. Futebol feminino, podem falar o que quiserem, isso a gente ouve muito, né? Porque futebol feminino não dá público, porque, enfim, é inferior, a gente sabe, né, que a gente ouve isso o tempo todo. Mas elas têm que ser respeitadas enquanto atletas profissionais. É isso que é a profissão delas, elas trabalham com isso. Então, o mínimo que uma organização de um campeonato continental deveria fazer é dar condições mínimas, né, para que essas meninas, essas mulheres joguem futebol e exerçam as suas profissões da melhor forma possível, desde o transporte, né, desde um ônibus em ótimas condições, com ar-condicionado que seja, com bancos em boas condições, até as condições do gramado, as condições dos estádios, né, a gente vai vendo e vai ficando assim, porque a gente que não está lá, né, no Paraguai, não consegue ver essas coisas de perto, depende das informações que chegam para nós de quem está lá. E conforme vai chegando, você fica tipo, cara, como pode, né? Elas estão jogando futebol. O Corinthians tem um dos maiores clubes da América do Sul, se não o maior, né? Que está na competição, que é o grande favorito, quiçá até do mundo, né? A gente tem uma jogadora que foi indicada a melhor do mundo. Então, a gente quer, enquanto veículos que cobrem a competição, enquanto pessoas que acompanham a modalidade, que ela seja, no mínimo, respeitada para que essas meninas tenham as melhores condições para conseguirem jogar futebol e darem bons jogos, bons espetáculos para nós. Porque é muito fácil a gente falar, não, porque é abaixo, porque é inferior, mas se você não dá condições, aquilo não consegue evoluir. Então, além de, claro, que eu acabei de falar, dos times fazerem o seu trabalho tático para jogarem um futebol melhor e equilibrar, nivelar as competições, a gente espera que as organizações tratem com respeito e tratem como uma competição de grande nível, porque é isso que a Libertadores Feminina é, e é assim que a gente quer assistir. Sem dúvida. E é um contrassenso, né? A gente falava aqui no início, a gente vê a evolução do futebol na América do Sul, Colômbia, Brasil, a gente recebendo, sendo sede de grandes competições. A Libertadores é uma grande competição, mas não é novidade que esse formato não agrada as jogadoras. Foi o que a goleira do Boca falou, jogar de 3 em 3 dias. Gente, isso é muito extenuante, né, Sharon? Pois é, e a Libertadores ela é o mesmo formato desde a primeira edição, né? Se você começa uma competição com uma modalidade que está em desenvolvimento, que ainda está dando seus primeiros passos, é compreensível que você tenha um formato um pouco mais prático, vamos dizer assim, mais econômico, até que a competição e os times se desenvolvam. Hoje, em 2024, a gente já tem times desenvolvidos, a gente tem times e projetos sólidos, né? Os que disputam a Libertadores são os principais times de cada país, então são times sólidos e clubes, né, que já estabeleceram o seu futebol feminino, mas a competição, a Conmebol não dá nem oportunidade para que os torcedores encham um estádio, por exemplo, ou para que as jogadoras joguem seu melhor futebol, porque o jogo da Ferroviária, por exemplo, era quase um beach soccer, você tinha que jogar a bola pelo alto, e era bola aérea, bola aérea, bola aérea, e você não faz o jogo que elas fazem, que é de bola no pé, de construção, um jogo mais técnico. Então, é isso, sabe? E é que a gente fala muito, é um passo à frente e 2 atrás, ou 3 atrás às vezes, né? Porque anunciam que a premiação aumentou, mas aí, é ótimo. O que é ótimo e é muito importante, sim. Não estou de forma alguma falando que não é. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver o ônibus que os times pegam para se transportar entre os estádios
E é um ônibus que está todo acabado, que não tem as condições ideais. Então é muito complicado, sabe? E é isso, você não daria a oportunidade dos torcedores estarem lá vendo. A gente vê estádios vazios, a gente vê jogos, às vezes, ruins por conta do gramado, está muito desgastado, porque é isso, são 16 dias de competição e jogos de 3 em 3 dias nos mesmos estádios. Nos estádios, exato. Não tem gramado que aguente, né, esse nível. Então, é uma pena, a gente torce para que o ano que vem seja melhor. Lembrando ainda que a competição vai ser no Uruguai. Sim. E pouquíssimo tempo antes, se eu não me engano, coisa de 1 mês e pouco, mudou para o Paraguai. Exato. Então, ainda tem esse detalhe. E ainda nessa questão de programação, quando passou da fase de grupos, os horários, a gente, por exemplo, nesse momento a gente está gravando esse programa na quinta-feira, a gente não sabe o horário exato que vai ser a final. A gente sabe que vai ser lá no Paraguai, em Assunção, mas a gente não sabe exatamente o horário. Enfim, acho que talvez as organizações ali dos times até saibam, tenham essa informação, mas aquela questão da torcida, vamos programar para ir, a torcida que quer assistir também, né? Enfim, fica essa crítica e fica a esperança de uma competição melhor, porque é isso, são times, jogadoras muito sérias, querendo realmente a evolução da modalidade na América do Sul, que é isso que a gente espera. Vamos sediar em 2027 a Copa do Mundo de futebol feminino. Mas voltando a falar desse duelo aí, da final, vamos falar um pouquinho só dessa campanha de Corinthians e Santa Fé. O Santa Fé foram 3 empates, 2 vitórias só. Exatamente, 3 empates e 2 vitórias, e o Corinthians foram 4 vitórias e 1 empate, que inclusive foi contra o Boca, que ele acabou avançando ali na final, né? Como você mesmo disse, o Corinthians tem essa superioridade e tem um nível técnico melhor, né? Concorda? Com certeza. O nível técnico do Corinthians certamente está muitos níveis acima ao do Santa Fé. Só que o Santa Fé é um time que é competitivo, né? E o Corinthians não teve vida fácil nessa Libertadores. A única vitória tranquila foi contra o Adfem, que é um time que tomou todo mundo. Foi batido por todos. Exatamente, tomou uma goleada de todo mundo. Então, assim, a gente vê, acho que o Boca, o adversário mais forte que o Corinthians pegou, né? E não só o empate na primeira rodada, mas também esse 1-0 magro pra caramba na semifinal. E um Corinthians também que tá sofrendo muito com dificuldade de concluir, de matar o jogo, de matar, de girar faca, né, às vezes. E aí a gente tem a Zanotti, que é uma jogadora decisiva, uma Vicky Albuquerque, que eu não sei como é que vai ser, se vai conseguir estar à disposição, que é uma jogadora decisiva, fora a Jaque, fora a Jennifer, fora, enfim, tantas outras jogadoras, né, que podem decidir esse jogo para o Corinthians. Érica, enfim, vou ficar falando aqui os nomes porque o elenco inteiro do Corinthians pode decidir esse jogo. Exato. E do lado do Santa Fé, jogadoras jovens, né, revelações, jogadores que estiveram na Copa do Mundo Sub-20, que possivelmente, acho que estão na Sub-17 agora, provavelmente estarão também, né, em algum momento no time profissional. Enfim, é um time que é muito competitivo e tem boas promessas. Legal. Eu queria ressaltar também a questão dos técnicos. São técnicos jovens, a gente está falando de Lucas Piscinato, jovem, porém já vitorioso, está em busca, né, que é essa tríplice, né, está ali na semifinal do Paulista, foi campeão brasileiro, quer também conquistar essa Libertadores, e o Omar Ramírez, que ele é da Venezuela, mas ele também está nesse momento, vamos falar de uma crescente do Santa Fé, né, Letícia? Você tem acompanhado o trabalho dos dois? O que você acha, na verdade, ali do Lucas e do Omar? Olha, eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho. O Lucas Piscinato, a gente vê, né, ele é bastante criticado, né, pela torcida. Isso foi uma coisa que ele disse, inclusive, em coletiva no Campeonato Brasileiro, sobre ele ser bastante comparado com o Arthur Elias. E, assim como ele ressaltou, eu também acho que é natural você ter, né, essa comparação de um técnico que foi muito vitorioso com a equipe e que saiu para ir para a seleção brasileira, o que para nós, enquanto torcedores de seleção brasileira, é muito bom, né, ter um técnico tão vitorioso à frente da equipe feminina. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Lucas Piscinato está fazendo um bom trabalho. Acho que o estilo de jogo dele não está agradando tanto, mas, assim, natural, né? Porque o torcedor quer ganhar, né? Quer ver esses triunfos, quer ver as meninas fazendo gol, serem bastante ofensivas. E o Corinthians, como disse a Sharon, né, tem um time bastante decisivo, um time que sabe ser ofensivo, que tem inteligência emocional para lidar com os jogos. A gente vê aí as viradas que o Corinthians faz ao longo das competições que disputa, né? Virada contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, virada contra o Palmeiras na semifinal no jogo de ida. E, por outro lado, o Omar Ramírez também, né? Tem esse elenco, como vocês disseram, bastante jovem, mas eu acho que ele está sabendo organizar ali as suas peças para usá-las da melhor forma, né? Então, ontem, talvez eu
Eu gosto muito do estilo que joga o Santa Fé. Ontem, talvez eu não tenha concordado tanto com ele trocar ali o ataque, né? A Balanta, a Carla Torres, que estavam fazendo um jogo interessante, e ter colocado outras jogadoras não conseguiu virar o jogo, né? Levou para os pênaltis, ganharam nos pênaltis. Mas eu acho que ele faz um jogo bastante interessante ali, principalmente com esse ataque. O que eu venho falando, que eu acho um pouco perigoso você colocar a responsabilidade em cima de uma ou duas jogadoras lá na frente só. Sim. Mas, né, que é o caso, a Carla Torres tem muito essa característica de ser aquela que recebe a bola e tenta chegar na jogada individual, e o Corinthians não. O Corinthians eu já vejo como um time que constrói mais ali na frente, né, que tem aquela troca de passes, que faz aquela criação até chegar à finalização e faz isso muito bem. Mas eu acho que o Omar Ramírez está sabendo conduzir essa equipe do Santa Fé e não se abalou por enquanto aí na competição, né? Tá chegando com tudo na grande final, apesar de achar ainda que o Corinthians segue favorito. Acredito que vai ser um ótimo jogo de final, assim como tivemos aí a semi contra o Boca Juniors do time das Bravas. É isso aí, essa grande final. Diga lá. Só um complemento assim, sobre o time de Santa Fé também, porque o Corinthians é um time que marca muito alto e que joga com muitas jogadoras à frente. Quando ataca, né, ataca com muita gente. E ontem o Santa Fé teve muita dificuldade, mas quando conseguiu pegar a bola ali próxima à intermediária ofensiva e a Areias, né, a camisa 10, pegou a bola de frente, se acertou um chutaço, mas conseguiu ter mais construções, conseguiu ter mais associação. Então é uma jogadora também muito interessante. A Zamorano também joga pelos lados, vai ser muito complicado para o Corinthians, que joga com as laterais muito avançadas. Enfim, e é isso que fala de jogadores decisivos também, lembrei, não falei de Portilho, né? Nossa, enfim, claro. Enfim, não faltam jogadores decisivos ali, né? Sem dúvida. E eu também esqueci de falar até a informação que a Zanotti é a artilheira, né, da competição. Zanotti, que com 39 anos, artilheira ali da Libertadores com 5 gols. A gente vai acompanhar essa final semana que vem, a gente vai trazer todas as informações, é claro. Tem uma torcida brasileira, né? Nossa, ali a gente quer ver, né, o Corinthians se dando bem em cima. E, aliás, a gente falou sobre as forças do futebol sul-americano. É legal a gente lembrar que Brasil e Colômbia vão estar juntos, na verdade, vão jogar o amistoso da seleção, os próximos 2 amistosos, dia 26 de outubro e 29 de outubro, lá em Vitória, no Espírito Santo, né? Mais uma vez, a gente falando dessas 2 forças do futebol sul-americano. E aí eu queria falar um pouco com o Sharon sobre outros assuntos que estão na pauta do futebol de mulheres essa semana. Aqui no Rio de Janeiro tem o campeonato estadual. Esse final de semana, inclusive, tem Fla-Flu, os 2 times que estão liderando ali os grupos da competição. Diga lá. Jogão de bola. Os últimos Fla-Flus foram muito equilibrados, né? Em resultado, o Flamengo leva vantagem no histórico, ampla vantagem, inclusive. Mas clássico é clássico, a gente sabe. O jogo com o Botafogo, que o Fluminense disputou na última semana, foi muito equilibrado. O Fluminense, acho que abriu o placar, o Botafogo empatou, depois teve a virada. Também o Botafogo é um time que, apesar de rebaixado, é um time forte, é um bom elenco, é um time bem consolidado. Trabalho interessante do Léo Goulart, que subiu da base, né, do Sub-20. Enfim, mas esse Fla-Flu é bem interessante. Vai ser um choque de forças, de um Flamengo que acaba o brasileiro muito abaixo do que todo mundo esperava, inclusive elas mesmas, a Cris se pronunciou no Instagram, muitas delas postaram também. E o Fluminense que, por outro lado, vem de cabeça muito alta, moral altíssima, porque ficou na primeira divisão, brigou pela classificação até o final do Brasileirão, ali no detalhe, né, acabou escapando. E vem para esse Carioca agora para tentar buscar esse título inédito. O Fluminense já foi vice 3 vezes, se eu não me engano, 2 vezes para o Flamengo, em 2019 e em 2021, acredito. Em 20 foi pro Botafogo. Então vai ser um jogo interessante, vai ser um embate ali de forças, um jogo de muita estratégia também. Beleza, veremos também. Papo para a semana que vem também tem o Mundial Sub-17 que começa hoje, no caso hoje, quinta-feira, que a gente está gravando na quinta-feira, e a gente vai falar mais sobre a atuação do Brasil na próxima semana. Esse final de semana também tem em São Paulo a disputa da semifinal da Copa Paulista, que são entre os times que ficaram entre o 5º e 8º lugar ali da tabela do Paulistão. Vai ter Taubaté e Bragantino nesse final de semana, e depois tem São José e Santos na semana que vem, jogos de ida e volta. Lembrando que as semifinais do Paulistão acontecem em novembro. A gente tem Ferroviária e Palmeiras no dia 2 de novembro e São Paulo e Corinthians reeditando aí a final do Brasileirão no dia 3.
A Letícia Pinho está lá em São Paulo, tem as informações, mas eu queria saber mesmo de Letícia um pouco mais da trajetória dela. Esse rostinho novo que está aparecendo pela primeira vez aqui no Copa Delas, já aparece há muito tempo em outras emissoras narrando, né? Letícia, conta um pouco pra gente de como é narrar. A gente sabe, digo eu, Sharon, que a gente já atua aqui na cobertura do futebol, não só o futebol de mulheres, mas também no futebol de modo em geral, das dificuldades. São várias, mas eu quero saber também das suas conquistas. Você é uma jovem de 25 anos, certo? E aí, como é que você chegou até aqui? Como é que você desfruta desse momento agora enquanto narradora? Olha, eu tô, assim, muito feliz porque é a minha primeira grande competição internacional feminina, né, a Libertadores. Fazer essa cobertura para mim está sendo, assim, um mundo completamente novo e uma coisa muito sensacional, até porque eu nunca pensei em ser narradora. E eu acho que isso se deu até por não ter tantas referências, né? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai se espelhando, vai pensando, o que eu vou ser quando eu crescer? Sempre quis ser jornalista, teve um momento ali da adolescência que eu achei que não seria, mas no fim foi o que eu fui de fato fazer. Mas a narração, ela surgiu assim, bem recente, né? Na minha vida, eu comecei a narrar em 2022, fiz alguns trabalhos aqui no Sesc de São Paulo, né? Com competições que tem, futsal feminino principalmente, outros esportes também, vôlei. E isso eu morava no interior, né? Fiz faculdade no interior de São Paulo. E aí comecei ali, conheci algumas pessoas, fiz alguns eventos. E quando eu vim para São Paulo, eu vim com o objetivo de migrar, né? Porque eu trabalhei muito tempo com marketing, de migrar dessa área que eu estava para, de fato, o jornalismo esportivo, que era a minha grande paixão desde a faculdade. Gostava muito de locutar programa de rádio ali que a gente fazia na faculdade, mas narrar mesmo nunca tinha nem tentado, até esse curso que eu fiz em 2022. E aí, quando eu cheguei, eu tive a oportunidade de narrar o Paulistão no começo, né, nas primeiras rodadas. Foi muito legal, assim, eu descobri de fato como aconteciam as transmissões. E aí, do Paulistão, eu fui para onde eu tô hoje, né, que é o Canal Gold, e comecei a fazer algumas competições ali, né, Série B, Bundesliga, Campeonato Saudita, o Brasileirão Feminino, né? Fiz a semifinal do São Paulo Ferroviária, inclusive, fiz o jogo do Bragantino e do Corinthians nas quartas, né? E aí, assim, eu falo que uma coisa é você assistir por assistir, né? Você assistir, tipo, torcedor. É você sentar ali e ver como um momento de distração, né? Um hobby. E outra coisa é você estar lá sentada, ter que se preparar, ver tudo com antecedência, para poder passar justamente para essa pessoa que eu era antes, né? O que eu não sabia enquanto eu estava assistindo, que hoje eu sei como narradora e eu preciso passar para essa pessoa que está assistindo. Então, é assim, muito novo, mas eu entrei com o objetivo, assim, de ser o momento da minha carreira até aqui, né? De descobrir essa competição do início ao fim, né, de cobrir tudo, de ver todos os times, de estudar os times, de ver o desempenho dos times brasileiros, e agora poder ter a oportunidade de chegar até o final com um brasileiro disputando e poder fazer grandes jogos, né? Para mim a semifinal foi incrível, vou estar na disputa de terceiro lugar no sábado. Então, assim, está sendo maravilhoso, e de poder conhecer outras pessoas da imprensa, né? Vocês, inclusive, que cobrem o futebol feminino e cobrem muito bem, e poder me inserir e continuar, né? Porque acho que é só o começo. Essa é a primeira grande competição, mas vem muito mais por aí. Sem dúvida, que seja só o começo mesmo. Só para, antes da gente encerrar, uma última pergunta para você em relação, você falou bem sobre representatividade, né? E tem tempo que eu estou ali, ó, te namorando e tal, eu queria te chamar aqui, e justamente por isso, assim, você, apesar de ter começado há pouco tempo, você já sente, assim, essa coisa de ser a inspiração para outras meninas, para as outras meninas negras, para outras mulheres de modo em geral. Você já sente essa resposta? Olha, eu sinto, assim, é muito legal, porque pensar que eu sou uma pessoa que eu não tive enquanto eu estava crescendo. Hoje a gente sabe, tem outras narradoras, né? Inclusive narradoras negras que atuam em diversos veículos, mas eu poder olhar, por exemplo, eu tenho um filho pequeno e ele tem 2 primas gêmeas negras, e saber que elas podem me assistir, podem, quem sabe, no futuro, pensar em fazer o que eu faço.
porque elas têm ali, né, conseguem me ver, conseguem se ver em mim naquela profissão. E é uma coisa que faltou, eu acho, enquanto eu estava crescendo. Claro, a gente tinha algumas referências do jornalismo no geral, né? Tem uma Glória Maria, uma Maju, eu acho que toda menina negra que entrou na faculdade de jornalismo nos últimos anos foi chamada, falou, você quer ser a Maju? Talvez, mas eu quero ser mais eu mesma, assim, sabe? E poder inspirar essas próximas gerações, porque a gente sabe que, às vezes, o empurrão que falta é ter alguém ali para te falar, mesmo que indiretamente, que você também pode estar ali, né? Você pode estar naquele lugar, naquele posto, ocupar aquele cargo. Então, para mim, é muito incrível poder ter esse rosto, né? Eu não falo, nossa, sou uma pessoa super conhecida, porque eu não sou. Mas talvez eu possa estar atingindo pessoas específicas que acabem indo para esse mesmo lado por minha causa. Então, para mim, isso é muito importante e por isso que eu acho tão importante me posicionar e falar, não, eu sou uma pessoa, sou uma mulher preta na narração, que é uma coisa que a gente não vê muito por aí. Então, para mim, é muito gratificante poder ocupar o espaço que eu ocupo hoje. Isso aí. Tem todo o nosso apoio, tem toda a nossa admiração. Muito obrigada, Letícia. Continue aí brilhando, narrando com muito esse brilho todo que você faz. Sharon, obrigada também pela presença. Para quem não sabe, hoje é aniversário de Sharon e ela está comemorando em parte aqui. Valeu sempre sua colaboração aqui com a gente. Você sempre brilha também demais. E valeu também a sua presença. Semana que vem tem mais Copa Delas. Tem muita coisa rolando no futebol de mulheres. Acompanhe nossas redes sociais e também a agenda de jogos da TV Brasil. Até a próxima!